Olá pessoal, eu sou o Rubens Rodrigues, diretamente da Rádio Transamérica em São Paulo. Hoje eu converso com Marco Antônio de Belo Júnior, conhecido como Marco Belo, é setorista do Esporte Clube Corinthians Paulista, blogueiro e colunista do site meutimão.com.br. Primeiramente, Belo, muito obrigado por ter nos atendido. Nada, que isso. Para começar, eu gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade no início da carreira. A maior dificuldade, acho que para todo mundo que sai da faculdade é conseguir o primeiro emprego. Porque é uma carreira que muita gente quer fazer, mas não tem tantas vagas assim. Então, até você começar, até você conseguir um lugar que te dê uma chance de você mostrar o teu valor, de você mostrar o seu trabalho, eu acho que é a parte mais difícil. Depois que você consegue a sua chance, que você consegue alguém que te dê um emprego, que te dê um tempo para você trabalhar, daí é como qualquer profissão. Os bons ficam e os que não são tão bons assim acabam saindo. Mas até você conseguir o primeiro emprego, acho que é a parte mais difícil. Certo. Sobre as temidas gafes, já cometeu e como que você dá com esse tipo de constrangimento? Cara, gafe, a gente que trabalha com rádio comete sempre, porque a gente faz muita coisa ao vivo. Aliás, quase tudo que a gente faz no rádio é ao vivo. Então, a maioria das coisas não tem muito tempo para pensar, ensaiar, não é nada combinado, o programa não tem roteiro, os programas que a gente apresenta aqui na rádio nenhum tem roteiro. Então, a gente acaba cometendo e tem que sair com bom humor e tomar cuidado para não ofender ninguém. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, não acusar ninguém sem prova, não fazer nenhuma ofensa pessoal, não levar nunca para o campo pessoal. Quando você fala sobre alguma pessoa, você pode criticar o trabalho, mas é muito difícil que você critique a pessoa. E quando você vê que você já fez, que você falou alguma coisa que você não deveria falar, sair com bom humor, acho que é o melhor jeito. Certo. Você já fez alguma reportagem tensa e você tira algum ponto positivo disso? Algumas reportagens, apesar de eu trabalhar com esporte, eu já fiz reportagem na Fundação Casa, já entrevistei pessoas em situações tensas. Eu fiz uma entrevista com aquele ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que foi o árbitro acusado de manipular resultados no Campeonato Brasileiro. Foi até a casa dele. Fiz uma entrevista em que ele até chorou, se abriu, né? Ficou emocionado na entrevista, porque ele falou da família, de todo mundo que tinha sofrido com o que aconteceu. E você sempre tira coisas positivas. Tira coisa positiva de tudo. Eu acho que de uma situação tensa, você tem que acalmar um pouquinho a situação. Às vezes é o contrário, é o oposto. É um dia que você acha que aquela entrevista não está dando em nada, e você precisa pôr uma atenção naquilo. Então acho que você sempre tira lições de tudo que você faz. Qual foi sua maior e melhor experiência enquanto profissional esportivo? Cara, é difícil falar maior e melhor, mas com certeza os grandes eventos são os que ficam. As Copas do Mundo, eu trabalhei em loco na Copa da África em 2010 e agora na Copa de 2014. Eu cobri o Corinthians em 2012 lá no Japão. Acho que essas viagens marcam muito, mas também jogos aqui no Brasil, grandes clássicos, finais de campeonato. E algumas entrevistas com pessoas que são seus ídolos e que você acha que você nunca vai chegar perto e de repente quando você vê, você está entrevistando. Por exemplo, quando eu entrevistei o Zico, ele, aliás, eu não entrevistei, eu estava apresentando um programa que ele veio como convidado e eu pensei assim, nossa, eu estou apresentando um programa com o Zico aqui. E foi um momento que eu fiquei nervoso no começo, mas depois passa, assim, depois você vê que é uma coisa normal e que acontece com todo mundo. Nesses seus anos de jornalista, quais foram as mudanças que ocorreram no mundo do futebol? Qual é a mais importante que você considera? Eu acho que para quem é setorista de clube ficou mais difícil trabalhar, porque antigamente, até quando eu comecei mesmo, que não é tão antigamente, não sou tão velho assim também, mas uns 10 anos mais ou menos, você tinha mais liberdade quando você trabalhava no clube. E hoje em dia você não tem liberdade quase nenhuma. Hoje em dia as chamadas entrevistas coletivas se sobrepuseram a tudo que você imaginar. Então você fala com uma pessoa por dia, todos os repórteres de todos os meios de comunicação falam com essa mesma pessoa, então você tem uma matéria para todos os meios de comunicação que ela no básico, no bruto, ela é igual. Porque todo mundo entrevista, por exemplo, o lateral esquerdo vai falar, todo mundo, a Globo, a Record, o SBT, todo mundo entrevista o mesmo lateral esquerdo. Então você tem que ser criativo para que a sua matéria seja diferente das demais. E há uns 10 anos assim, quando eu comecei, não era assim. Você ia no clube e você escolhia o seu entrevistado, você escolhia com quem você falava, você
tinha mais liberdade, eu acho que era mais fácil antigamente. Para mim, para quem é setorista de clube, acho que isso que mais mudou. Sobre setorista, essa era a próxima pergunta. Qual que é a vantagem e a desvantagem de ser setorista de um clube? Essa é fácil, porque eu sempre quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa nesse sentido, eu falo que tem vantagem e tem desvantagem. Por isso que algumas rádios escolhem ter os setoristas, como a Transamérica, por exemplo. Eu estou no Corinthians desde 2009, faz 6 anos. E tem rádios como a Rádio Bandeirantes, por exemplo, que não tem setoristas. Porque uma vantagem clara é que você tem mais intimidade com aquilo que você faz. Por exemplo, lá no Corinthians eu conheço todo mundo. Você conhece desde o faxineiro até o presidente, o diretor, gerente, massagista, jogador. Você tem uma intimidade e é muito mais fácil, às vezes, você conseguir uma informação que ninguém tem quando você está muito tempo no clube. Mas, ao mesmo tempo, tem a desvantagem de ser muito cômodo, porque você está tanto tempo no clube que a notícia chega até você, às vezes sem você precisar fazer esforço. Então, tem muita gente que se acomoda. E essa é a explicação, por exemplo, para uma rádio grande como a Rádio Bandeirantes não ter setorista. Eles vão atrás da notícia, eles ligam muito. É aquele jornalismo antigo. Assim, e você, quando está muito no clube, às vezes você nem precisa ligar para ninguém, a pessoa te liga, a sua fonte te liga e te passa a informação. Então, acho que essa é a maior vantagem e, ao mesmo tempo, a maior desvantagem. Entendi. Como e quando nasceu sua paixão pelo futebol? Como todo mundo, quando eu era pequeno, criança ainda, eu lembro da primeira Copa do Mundo, que eu lembro que foi a de 86, eu tinha 7 anos, nasci em 79. E desde então acompanho o futebol. Acho que futebol é um negócio que todo brasileiro, com raríssimas exceções, gosta desde criança. E todo mundo que trabalha com futebol começou torcendo e depois passou a ser um profissional da área. Certo. Quais são os 5 melhores jogadores que você já viu jogar? Já vi pela TV ou já vi no campo? Pode ser no campo. No campo. Vamos lá, eu vi o Ronaldo bastante, que eu comecei a cobrir o Corinthians quando o Ronaldo Fenômeno estava chegando, então eu vi desde a estreia até o último jogo. Eu estava em Tumbiara quando ele estreou e eu estava em Ibagué, na Colômbia, no último jogo dele. Acompanhei todos os jogos dele no Corinthians, então tive um contato mais próximo. O Roberto Carlos também no Corinthians, é um baita de um jogador que eu vi atuar assim, vi no dia a dia. Agora já vi Romário também, que para mim é o maior de todos que eu vi dentro de campo. Deixa eu ver outros 2 jogadores. Marcos, goleiro do Palmeiras. Eu fui setorista do Palmeiras durante um ano e cobri boa parte dos jogos do Marcos e vivi o dia a dia. Já entrevistei o Marcos várias vezes, então é um cara bacana dentro e fora de campo, assim, é uma pessoa excepcional. Deixa eu ver, falta um, né? Só para equilibrar, vou falar do Rogério Ceni do São Paulo. Então, eu falei um monte do Corinthians. Rogério Ceni também é um ídolo que vai ficar para a história e com certeza eu vou contar para os meus netos que eu já entrevistei o Rogério Ceni, que é também um jogador excepcional e uma pessoa que vai ficar para a história também. Foram 5. Certo. Para você, o futebol brasileiro está acabando? Acabando não, está se transformando, como tudo. Na vida está se transformando e se adaptando. Eu acho que o futebol, como tudo, passa por fases. A gente está vivendo uma outra fase. A gente viveu uma fase de muito investimento, agora a gente está vivendo uma fase de pouco investimento. 2018 já vai ser diferente. O futebol acompanha muito a economia mundial e eu acho que tem que se transformar. O futebol está sempre se transformando, o rádio está sempre se transformando, o jornal está sempre se transformando. Você pode falar, o jornal acabou? Não acabou, ficou diferente. Rádio, quando surgiu a televisão falaram que rádio ia acabar, não acabou, ficou diferente. Então acho que tudo se transforma e o futebol também passa por isso. Certo. A última pergunta para os acadêmicos de jornalismo que queiram ingressar na área do esporte. Qual é a dica que você deixa? Seja persistente, porque é difícil, porque tem muita gente querendo e pouca vaga, como eu disse. Você precisa gostar muito, você precisa ser um apaixonado pelo seu trabalho, assim, você precisa chamar o seu trabalho de lazer, porque você praticamente não vai ter lazer, não vai ter feriado, não vai ter final de semana, não vai ter tempo para passar com a família, com a namorada, com o namorado. Você vai viver aquilo intensamente. Então aquilo precisa te dar o prazer que às vezes uma viagem para a praia no final de semana pode dar em alguma pessoa. Você vai ver todos os teus amigos viajando para Santos e você não vai, porque você vai fazer um jogo no domingo, você vai trabalhar sábado à noite, no Canindé num jogo da Portuguesa. É complicado. Então você precisa ser persistente, você precisa ser um apaixonado pelo que você faz e
e você precisa saber lidar com essas situações que a gente está falando, como falar ao vivo, ter muito cuidado com o que você fala, você precisa se expressar bem, saber explicar as coisas. Tem gente que pensa que por você falar de esporte, você pode falar qualquer porcaria, qualquer besteira, não é? Você está lidando com a emoção das pessoas, que é uma coisa muito importante. Óbvio que você não está falando de economia, de política, que são coisas que mexem no dia a dia das pessoas, mas você está mexendo com a emoção, você está mexendo com a paixão. Então, qualquer coisa que você fale errada, você vai deixar muita gente brava e muita gente triste. Então, você tem que ter muita responsabilidade também. Agora o tabelinha. Tabelinha dos repórteres. Marco, um gol. Um gol. Gol do Guerreiro, 2012, que eu tava lá no Japão. 30 mil corintianos no Japão, do outro lado do mundo, assim, vai ser uma coisa, até pra quem não torce pro Corinthians, uma coisa improvável de acontecer, e que eu tava lá e vivi bastante. Um jogador. Marcos, do Palmeiras e da seleção, porque o Marcos não é só do Palmeiras, o Marcos é um jogador especial, porque todo mundo gosta dele, é difícil ver quem não gosta. Um jogo inesquecível. Meu primeiro, Rio Claro e Palmeiras, em 2003, 2004, primeiro jogo a gente nunca esquece. Um repórter. Roberto Carmona, que trabalha comigo, que é mais experiente dos repórteres brasileiros. Uma reportagem. Eu gostei de várias. Uma das que eu mais gostei, que eu nunca vou esquecer, é uma reportagem que eu fiz com o maestro João Carlos Martins, em que ele ficou emocionado de falar sobre todos os problemas que ele passou na carreira, falou sobre futebol, sobre música. Foi uma reportagem bem legal que eu fiz. Uma seleção. Que eu tenha visto a de 94, que eu tive lá nos Estados Unidos e acompanhei, não pela seleção, pelo futebol, porque o futebol não era bonito, mas pelo título. Depois de 24 anos, o Brasil voltar a disputar um título e eu estar no estádio, foi uma coisa maravilhosa. Para finalizar, um sonho. Não tenho muitos não, viu? Continuar fazendo o que eu faço, continuar gostando e tendo sempre novos desafios, porque quando você se acomoda, eu acho que a vida fica chata. Então, se aparecer um desafio novo por dia, que eu pense, nossa, não vou conseguir, e depois eu conseguir, a vida fica legal, porque você vai perseguindo esses desafios pequenos e vai conseguindo e se satisfazendo, querendo mais e mais. Acho que se continuar assim tá bom. Certo, muito obrigado. Esse foi o Tabelinha.